Eu comecei já trabalhando muito jovem no mundo corporativo, e depois eu já fui encaminhando, né, uma escolha, vamos dizer, profissional. A minha primeira escolha profissional, eu fui professora, e já como professora eu também já estava procurando uma formação de graduação, e eu me formei em serviço social. Já dentro do serviço social, eu fui escolhendo aqueles estágios e aqueles contatos que já me levavam a um contato com as pessoas, no sentido do atendimento, vamos dizer, clínico, grupo, e assim eu fiz os meus estágios. Eu trabalhei. Hoje a gente fala Fundação Casa, mas eu trabalhei no antigo recolhimento provisório de menores, eu trabalhei com menores em situação de risco. Então, eu sempre estive muito próximo do trabalho que juntava uma pessoa numa situação com a sua família. A família sempre fez parte do trabalho que eu desenvolvi ao longo do tempo. Mesmo quando eu trabalhei no sistema corporativo, eu também trabalhava com recursos humanos, eu também trabalhava com os funcionários da empresa. Então, sempre tive assim muito esse contato, essa visão sistêmica, né? Quem é essa pessoa, quem é esse indivíduo e qual o sistema, né, ao qual ele pertence. Então, já sabia aí que eu ia me encaminhar por algum desses lugares onde eu estivesse com as pessoas. Claro que, ao longo do tempo, fui experimentando essas várias áreas, mas, em um determinado momento, foi em 1976, houve um concurso público no Hospital das Clínicas, e eu participei desse concurso, passei nesse concurso, e eu comecei a trabalhar no Instituto da Criança. O Instituto da Criança, ele faz parte do complexo do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E no Instituto da Criança, que inaugurava naquele momento um prédio novo, com os profissionais contratados pelos concursos, eu comecei esse trabalho com a família, porque eu fazia um trabalho tanto no ambulatório quanto com crianças internadas, e logo em seguida, um ano depois que eu já estava trabalhando lá no Instituto da Criança, eu me interessei pela área da, da psicologia e fui trabalhar no serviço de higiene mental do Instituto, também com um concurso interno que houve, também prestei esse concurso e passei. Dali, então, eu comecei o meu trabalho com família. Nós tínhamos uma diretora maravilhosa, que hoje já é falecida, doutora Dulce Marcondes Machado, que era uma psiquiatra muito, muito além do seu tempo, e ela, então, nos proporcionava muitos desafios. Então, nós tínhamos que dar aula para os quartonistas de pediatria, para os residentes de pediatria, participar das reuniões clínicas. Então, nós tínhamos muitos desafios, preparar tudo isso, estar sempre em contato com o que tinha, vamos dizer, de mais moderno em termos de pediatria, de desenvolvimento da criança, a parte emocional. Então, foi um trabalho ali que eu fiquei durante 13 anos no Hospital das Clínicas, fazendo um trabalho com as famílias, fazendo grupo de pais, fazendo reuniões com profissionais, tendo a oportunidade de ter profissionais que iam nos ajudar nas equipes como supervisores. E também era essa doutora Dulce, ela nos pedia e tinha uma exigência, vamos dizer assim, que tinha todo um jeito dela muito interessante de solicitar, que nós fizéssemos as nossas terapias individuais, e que também nós tivéssemos supervisão com profissionais de fora. Então, nesses anos,
eu fiquei lá. Além de tudo, a gente tinha essa formação da pessoa do terapeuta. Foi, inclusive, nesse período que eu conheci a Sandra Fedulo Colombo, que trabalhava no Hospital do Servidor Público, e também depois já com consultório. Então, eu já entrei em contato com ela nesse período, somos colegas, amigas, irmãs e sócias hoje em dia, né? Mas foi muito pela nossa escolha profissional de estar trabalhando com família numa época que ainda não existia o trabalho com família como um trabalho terapêutico. Foi um trabalho novo, que veio num momento que era necessário que existisse esse trabalho, porque foi se dando a importância do acompanhamento da família nos tratamentos, e aí, então, a gente foi fazendo, vamos dizer, uma formação, só que como não existia aqui em São Paulo, no Brasil, a formação de terapeuta de família e casal, nós fazíamos isso fora, íamos buscar fora os nossos mestres, que inicialmente vinham muito para Buenos Aires, porque eles não vinham para o Brasil, e depois eles começaram a vir para o Brasil também, foram trazidos, inclusive, por muitos de nós que estavam em instituições e os traziam como professores para nos ajudar na nossa formação. Depois desse tempo de formação fora, conhecendo já o Brasil inteiro nesse movimento da terapia familiar, porque foi em 1994 que nós inauguramos, vamos dizer, uma associação de terapia de família, né, o movimento cresceu muito, era um movimento nacional de terapia de família e casal. Então, então, os profissionais foram para os seus consultórios, foram para as suas instituições, alguns institutos de terapia nasceram aí, e eu fazia parte dessa comunidade, mas eu não tinha um instituto que eu participasse. Eu sou de tal instituto ou de tal universidade. Eu fui sendo convidada para estar nesses lugares, e que para mim foi ótimo, foi importantíssimo. Então, eu dei aula na PUC, no curso da doutorada Pellegrini Lemos, excelente, né? Uma excelente terapeuta de família e casal, uma didata, uma pessoa que incentivou muito essa profissão, esse lado sistêmico, esse olhar, né, da família como importante no segmento dos trabalhos terapêuticos, emocionais. E a doutora Ada me convidou, junto com Silvia Richunski, para fazer parte do corpo de professores. Então, eu trabalhei como professora convidada uns anos lá na PUC, aqui na PUC de São Paulo, né? E outros institutos que me convidavam para dar aula. Eu ia eventualmente como convidada, inclusive da Sandra Colombo, que me convidava na época para o Instituto de Terapia de Família de São Paulo, que era o ITF, excelente instituto, e que depois, então, fomos juntas para os Sistemas Humanos, Instituto de Sistemas Humanos, quando a Sandra, então, pensou teve a ideia, né, de fundar um instituto, convidou as pessoas para formar um grupo, e eu, então, fiz parte desse grupo como cofundadora e formadora do Instituto de Sistemas Humanos. Então, a minha carreira ela sempre esteve ligada com o ensino, né? Logo minha primeira formação como professora, e ela segue também nesse caminho. Claro que eu também fui, depois do Hospital das Clínicas, eu fui montando meu consultório, fui trabalhar no meu consultório já em 1982, eu já tinha meu consultório funcionando, e era também um trabalho inédito dentro dessa ideia, né, de que estávamos começando com a terapia de família, que no início até tinha uma ideia, uma questão assim meio de orientação familiar,
começamos assim, só que a formação do terapeuta é que foi ficando muito importante. Então, toda essa formação que a gente foi buscar fora, essa experiência que já havia, a experiência nos Estados Unidos, Europa, que vinha para nós através desses mestres, né, que a gente teve tanto contato, foi muito importante, porque a gente, além de ter o conhecimento teórico, a gente tinha um conhecimento prático. Né? Então, esses professores, Michael White, Monil Caim, professores maravilhosos. Nós tivemos aulas práticas, atendendo famílias, atendendo casais, né? Pessoas que nos ensinaram muito, trazendo essas experiências que já haviam fora do Brasil e que a gente ainda não tinha. Então, a formação do terapeuta de família e casal, ela é fundamental, porque você tem que trabalhar, né, você como pessoa, né, pessoa do terapeuta, você precisa ter o seu trabalho fazendo a sua terapia, você precisa se conhecer, você precisa ter pares com os quais você dialoga as suas experiências, que são as interlocuções clínicas, com pessoas que possam te ajudar a ampliar este olhar para as famílias, para os sistemas familiares. Essa formação, para mim, ela me leva, e é isso que no Instituto de Sistemas Humanos eu pratico, que é uma prática do próprio Instituto, né? Nós trabalhamos com a terapia sistêmica, trabalhamos as relações, trabalhamos do lugar do construcionismo, que tem uma vertente filosófica também, então nos põe a estudar os grandes, né, filósofos que fizeram trabalhos também maravilhosos voltados para a análise de família, dentro dessa ideia, né, de que lugar nós ocupamos na família, de que lugar a família nos fala com os seus componentes, de que lugar a família dialoga com o sistema maior, que é a sociedade. Então, é uma postura de um olhar novo paradigmático, como diz Maria José Esteves Vasconcelos, maravilhosa, nossa querida mineira maravilhosa, que escreve muito bem, e que também nos incentiva ao estudo, né? Claro que nós, no Instituto de Sistemas Humanos, né, todos nós estamos fazendo 25 anos juntas. Então, somos todas assim muito estudiosas e sempre com essa ideia de que temos que trazer o novo, temos que abraçar aquilo que nos traz movimentos e que nos põe, muitas vezes, até, vamos dizer assim, curiosas e, ao mesmo tempo, assim, temos que estar sempre olhando para aquilo que a sociedade pede e como que a gente corresponde dentro desse trabalho que nós fazemos da formação e do atendimento das famílias. Né? Então, nós no Instituto, nós estávamos, vamos dizer assim, num primeiro momento com uma formação de 4 anos, depois começou uma demanda do próprio mercado, a gente passou para a formação de 3 anos, e hoje em dia nós temos, os alunos se formam e eles querem ter uma continuidade porque nós oferecemos o espaço para a prática. A gente tem uma prática, atende família, atende casal, tem a interlocução clínica, tem o coordenador presente ali durante o atendimento. Então, isto foi, durante esse tempo todo, um desejo que é de onde eu trabalho, e um desejo da pessoa da Eliette, que sempre foi buscando mesmo desafios. Né? A minha própria graduação foi um desafio, né? Porque eu não me formei psicóloga, então eu tive que ter desafios, fui desafiada ao longo da minha carreira, do conhecimento que eu pude adquirir para poder estar nesse lugar, até falando com vocês agora sobre a questão da formação em terapia de família e casal.
São muitos anos de dedicação a esse trabalho, formando a minha própria família, né? Então, assim, é um olhar para a família como é um lugar de desafio, de crescimento, onde a gente aprende tudo. O meu olhar para a família é o lugar onde a gente aprende a brincar, a ser uma pessoa empática, a brigar, a se defender, a ter os sentimentos, né, de amor, de raiva, de frustração, de medo. Tudo isso se passa, a gente aprende na família. Então, a família é um lugar muito importante, e quando se trabalha com família, quando se trabalha com casal, né, quanta responsabilidade se tem para que aquele lugar seja um lugar frutífero, um lugar que acolhe o ser humano nas suas diferenças, né, que são aquelas palavras que a gente usa do outro como legítimo outro, né? Não precisa ser igual, as diferenças não são questões não são problemas, né? As diferenças faz parte do desenvolvimento do ser humano. Então nós temos assim que seguir, né, esse olhar tanto na nossa prática profissional quanto na nossa prática pessoal, na nossa vida do dia a dia. Então, todo esse percurso que eu estou contando para vocês, né, que veio desde dessa formação como professora, e eu lembro que já naquela época nós já tínhamos, na escola onde eu trabalhei, nós já tínhamos um olhar para isso, de trazer os pais para dentro da escola, de fazer reuniões, já juntando, né, os pais no momento também do café, né, onde você conversa, onde você cria um vínculo, onde você faz amizade, né, onde o participar, né, faz parte do desenvolvimento, seja do trabalho, seja das pessoas. A gente ter esse olhar de que assim o professor ele não está ali para dizer para o aluno, você sabe, não sabe, eu vou te dar nota e acabou. Não, a gente quer que o aluno dê o máximo dele. Então, por exemplo, a gente fala assim, nós trabalhamos no lugar do não saber. Aí, assim, como assim não saber? A gente estuda para caramba, como que não saber? Quem sabe é o cliente sabe dele, ele nos conta dele, e aí nós trabalhamos com ele, nós estamos com ele naquilo que ele sabe dele e nos conta que está precisando lidar com aquilo que pode estar, naquele momento, trazendo consequências de relacionamento, por exemplo, complicadas, né? Então, a gente trabalha assim, deste lugar. É muito, muito importante que, desde o lugar do aluno ou desde o lugar do professor, seja um lugar de aprendizado para ambos. Então, o não saber, ele vem dessa ideia, né? De que vocês só sabem de mim se eu conto para vocês, e eu só sei de vocês se vocês contam para mim. O que faz a diferença? Né? O que é diferente? Por que então que eu conto, eu que sei, eu conto, isso é um trabalho. Né? Você que tem que saber para me dizer o que eu faço. Não, é o lugar. Né? Nós vamos encontrar os fazeres, nós vamos encontrar juntos. Né? A gente vai olhando para isso, e para que isto seja possível, nós temos que ter uma escuta muito importante. Esta é vamos dizer, um dos momentos mais importantes do trabalho terapêutico. A escuta, aquele que nos conta o que ele nos conta quando ele conta sobre o filho, quando ele conta sobre o trabalho, quando ele conta sobre as angústias dele. Então, assim, é essa a escuta que nós temos que ter, que faz a diferença nesse trabalho terapêutico. Então, apesar assim, são muitos anos, nós temos aqui pouco tempo para contar os detalhes, vamos dizer assim, né? Mas esta possibilidade de ter trabalhado dentro do presídio,
né? Quando eu trabalhei no recolhimento provisório de menores, foi a grande notícia era, eles estão trabalhando em equipe multiprofissional dentro do presídio. Isso era, assim, o trabalho, porque era uma novidade, mas era também um jeito de humanizar. A gente humanizava tudo isso, né? Assim, nossa, nós precisamos conversar com essas pessoas, nós precisamos trazê-los para perto de nós precisamos entender o que se passa, né? E aí sim a gente via muitas questões que não são questões tão diferentes das questões que a gente vê hoje, quanto que as nossas crianças e nossos adolescentes, né, eles precisam, né, do adulto consciente, né, eles precisam de referências, porque eles vão trazer novas referências, e como que eles vão analisar as novidades todas que eles vão descobrindo quando saem para o mundo, seja para a escolinha, né, que é um sair ainda muito controlado, ou seja, o adolescente que quer, né, ele quer a liberdade, mas ele precisa das referências, né? E, então, é um trabalho que exige muita dedicação, eu diria, mas não é aquela dedicação sofrida, é uma dedicação maravilhosa. Assim. Você tem que assistir filmes, você tem que ir ao teatro, você precisa olhar assim, nossa, que interessante, olha, esse filme está falando disso, aquele filme está falando daquilo, né? Assim, nossa, as novidades, como que hoje as pessoas se relacionam, existem tantas possibilidades de parceria, de companheirismo, tantas possibilidades de casamentos, os casamentos hoje, né? Como eles se encontram e como que eles vão traçando as suas parcerias. Então, assim, a gente precisa ler muito, a gente precisa trocar bastante, né? A gente precisa ir ao cinema, a gente precisa ir numa exposição. O que aquele artista quis dizer quando ele fez aquele quadro, quando ele pôs aquela cor, né? Quando ele se envolveu com aquele tema, porque isso nos ajuda a abrir o nosso, né, a nossa mente, o nosso coração, melhora a nossa empatia quando a gente está com os nossos casais e as nossas famílias, né? Porque, assim, às vezes é tão diferente do dia a dia da gente, mas a gente tem que olhar, a gente tem que saber acolher, a gente não pode ter medo daquilo que é muito diferente, é muito ousado para o nosso olhar. Nós precisamos também mergulhar nessas situações. Se nos buscam e permanecem conosco, nós temos que entender que ali está acontecendo alguma coisa. Então, nós temos que ter este espaço, considerando que faz uma diferença esse espaço. O Monil Caim, que foi nosso, vamos dizer, nosso mentor no Instituto Sistemas Urbanos, a Sandra Fedulo Colombo, que também escreve bastante, Janice Rechusky, nós temos a Suzana Levi, Adriana Fraguas, Marisa Michelotti, Edson Miyahara, a gente tem a Denise Gomes, que está falando muito bem, ela faz lives muito bonitas, né? A gente tem a Aninha Start, que também está com a gente, tantos alunos que passaram nesses 25 anos conosco, nós não deixamos de ter uma turma. Nesses 25 anos, não teve um ano que a gente deixou de ter turma, né? Então, nós temos, sim, muitos que estão conosco, né? Mas são os novos que vêm com toda essa garra para estar conosco mesmo, né? Porque entende qual é o caminho, né? Que os sistemas humanos percorrem. Eu, quando fui para os sistemas, né, quando foi fundado em 2000, foi aí que eu falei, não, eu vou pertencer a este grupo, porque até então, como eu disse anteriormente, eu
eu era muito convidada para um grupo, para outro, eu fazia curso com uma colega, com outra colega, ia para fora, encontrava outros colegas, e eu tinha eu circulava, para mim foi muito importante eu poder circular, mas quando a proposta, né, quando a gente foi vendo que era possível de ser criado, implantado e desenvolvido nos sistemas humanos, eu pensei, não, agora eu tenho um lugar de pertencimento meu, que eu vou dizer, você é da onde? Eu sou do Instituto de Sistemas Humanos, eu tenho meu consultório há tantos anos, esse é um trabalho, vamos dizer, independente dos sistemas humanos, mas é um trabalho que eu faço com essa experiência, com esse olhar, que eu também tenho lá, tenho no consultório, e também trabalho hoje em dia, né, com empresas que têm, empresa familiar, que está no momento de mudança, no momento de trazer os novos, no momento de sucessão, não do ponto de vista, vamos dizer, técnico de assim, né, você põe esse nesse lugar, o órgão, não, mas trabalhar as relações, né, daquelas pessoas que farão parte e farão parte e terão a responsabilidade, né, de trazer o novo para dentro da empresa. E, às vezes, também, né, um trabalho de supervisão, que a gente chama de interlocução clínica, para outros colegas que nos chamam para ampliar esse olhar, como eu disse também no começo, né? Nós temos que estar sempre buscando ampliar o nosso olhar então sou muito solicitada também para fazer esse trabalho, que eu também gosto muito, gosto bastante, e também das experiências, quem tem, às vezes, trabalho em hospital, equipe em hospital, como eu trabalhei 13 anos no hospital, tá certo que faz bastante tempo, mas como também é um hospital de ponta, né? Então também tem muita coisa que eu ainda continuo sabendo, estudando, me relacionando com os colegas, né, dessa época. Não são muitos, né, não são muitos, mas são os colegas. Então, assim, né, é um grupo muito interessante. Desculpe se eu esqueci o nome de algum querido, amado colega, porque também são muitas pessoas, mas a gente tem sim essa possibilidade de exercer a nossa função com muita responsabilidade, mas também assim com muitos desafios, né? Muitos desafios. Eu penso que quando eu fui iniciando o meu trabalho com família, eu penso que, por exemplo, algumas pessoas, a gente encontra algumas pessoas que nos ajudam a ampliar esse olhar e nos carregam um pouco. Né? Então, eu encontrei essas pessoas durante a minha carreira. Por isso, quando alguém me busca, assim, Eliette, você pode fazer uma orientação de monografia para mim? Eu vou fazer meu trabalho de conclusão. Você pode. Eu busco, né, sempre olhar para aquele momento como um momento assim, bom, então agora vão se abrir outras portas. E os receios que possam aparecer dessas portas que se abrem, né, eu estou sempre muito olhando para isso no sentido assim, vai, né, olha, né, eu falo muito assim, que o medo, ele não pode nos paralisar. O medo bom é aquele que te põe em alerta, né? O exemplo que eu dou é assim, você entra na floresta, você não conhece. Aí você escuta um barulho, aí você fala, nossa, que barulho é esse? Você para, escuta, olha, vê, não, tá tudo certo, acho que é aquele passarinho que está ali. Aí você anda mais um pouco. Então, assim, é um momento de receio? Mas é para você não se pôr em situações que você desconhece e que podem realmente ser muito ruins e perigosas. Então, assim, vamos, né? Vamos andando, vamos para frente, incentivando, né, para esses desafios dentro dessa ideia, né, que eu trago desse desenvolvimento. Eu quero dizer que lá nos sistemas humanos a graduação, né, não é só da psicologia e da medicina,
embora a gente tenha muitos profissionais dessa área também que fazem nosso curso, né, muitos, mas a gente tem também, dentro dos formadores dos sistemas humanos, nós temos os colegas que não necessariamente vieram da psicologia ou da medicina, por exemplo. Então, a Márcia Seton. A Márcia Seton, ela era arquiteta. Aí ela também interessada com família, e a arquitetura já tem um olhar, né? Quando você vai fazer alguma coisa de arquitetura na sua casa, os arquitetos vão olhar um pouco como é que é essa família, né? Então, a Márcia, ela veio para o Instituto, e ela, assim, ela fez psicologia, ela foi andando por esse caminho, o próprio Ivan Schein, como eu falei, ele era, a primeira formação dele engenheiro, mas depois ele foi para buscando a área das humanas, até que ele buscou a psicologia também, então se fez o curso. Quer dizer, o que eu quero dizer é que, assim, nós não podemos nos enforcar, porque, assim, eu escolhi tal profissão e agora eu não posso sair dela. Não, não, a gente vive muito atualmente. Então, nós não vamos ficar 60 anos numa mesma profissão, vamos morrer com 80 e vamos ficar com 60 anos na mesma. Não, nós vamos ter muitas possibilidades de mudança. Então, se você quer mudar e quer fazer uma outra formação, você precisa entender que você precisa estar seriamente comprometido. Eu estou falando da Márcia porque ela tem esse percurso, né? Então, estou falando do Ivan, ele também tem esse percurso, né? Nós lá temos o compromisso com a formação que se escolhe de terapeuta de família e casal. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente exige lá nos sistemas humanos, tanto para quem nos procura, quanto para nós mesmos. Como eu já estou num momento que eu devo pensar numa questão de que precisamos de sangue novo, gente nova para os sistemas humanos, tá? Eu estou muito nessa linha, né, de termos as pessoas que fazem a formação de formador, nós temos essa formação, são alunos nossos que se formaram terapeutas de família, mas querem também vir a dar aula, a participar de alguma forma dos institutos de formação. Então, eles fazem uma formação também para isso lá no Instituto de Sistemas Humanos. Então, o que eu desejo? Eu desejo ter um novo, mas um novo comprometido, um novo que que tenha disponibilidade para estar nos sistemas humanos. Né? Os sistemas humanos, ele não demanda dias da tua semana, mas o que ele demanda de verdade. Né? Então, você tem que ter a disponibilidade para estar em reunião, você tem que ter disponibilidade para estar com aqueles que nos procuram para aprender, disponibilidade para estudar, disponibilidade para se desenvolver, né? Que é vamos chamar, como se chama, a educação continuada, que também é do aluno, mas também é do professor, do formador, nessa ideia do formador que está ali para ajudar aquela pessoa a se desenvolver. Então, assim, neste momento, eu desejo para os sistemas humanos pessoas com essa qualidade, né, que elas realmente queiram estar nos sistemas humanos para que ele tenha mais 25 anos para frente, com as novidades, com as mudanças que se fizerem necessárias, entendeu? E que ele pode crescer em muitas áreas ainda. Nós temos vários grupos, né? Nós temos vários grupos de clínicas onde o profissional pode se desenvolver se ele quiser. Né? Então, assim, nós temos e oferecemos, tanto para os nossos ex-alunos, quanto alunos, quanto do nosso instituto e de outros institutos que queiram. Então, assim, eu acho que nós podemos ampliar muito mais isso. Né? Existem muitas possibilidades de trabalho. Nós precisamos olhar para as famílias, nós precisamos olhar para os casais,
mas também nós podemos olhar um pouco mais para as empresas, a gente pode olhar para os grupos de ensino, a gente pode olhar para as clínicas de tratamento que muitas vezes nos procuram, como que a gente faz esse trabalho com a família, nós estamos com um paciente internado, como que a gente faz? Então, assim, a gente tem, eu penso que os sistemas humanos podem ampliar muito, muito, muito esse trabalho. E para isso a gente precisa de braços, a gente precisa de pessoas. Agora, eu espero que essas pessoas que nos procurem tenham essa ideia de que precisam ter essa formação. A pessoa do terapeuta, para estar nos sistemas humanos, precisa ser trabalhada, precisa entender que precisa estar sempre se trabalhando. Então, assim, eu desejo uma continuidade para os sistemas humanos, porque realmente, assim, é muito rico o trabalho que a gente desenvolve lá. Então, essa é a minha perspectiva para os sistemas humanos. Eu ficaria, assim, muito triste se chegar o momento da, vamos dizer, da minha saída, né, do dia a dia dos sistemas humanos, e ele não andar, ele não caminhar, ele não continuar. Eu acho que a continuidade é para a gente, assim, para mim, né, é um grande presente e uma grande realização de ter feito um trabalho até então, e que esse trabalho é reconhecido e vai ter essa continuidade. E para os terapeutas de família, aqueles que querem ser terapeutas de família e casal, que seja também uma escolha muito consciente, porque às vezes parece fácil. Ah, eu faço 3 anos de curso e aí então eu já sou terapeuta de família e casal. Bom, né, assim, realmente você né, e no Instituto a gente tem um número de horas importante, muito mais horas do que a associação preconiza, a gente tem essa exigência, sim, mas não para ali. Então, se você quer estar no mercado de trabalho, você quer estar formado e continuando a sua formação para estar sempre junto daqueles que realmente têm uma formação importante, você tem que estudar. Estudar, estudar, estudar. O estudo é dentro daquilo que eu falei. Né? Você estuda de várias maneiras, né? Não é só com o livro. Então, eu escrevo, eu tenho coisas escritas, artigos escritos, capítulo de livro. Vamos ler, porque a leitura nos leva para um mundo que é só nosso, mas também vamos ouvir os outros, vamos reconhecer os outros trabalhos como alimento para o nosso trabalho. Então, a formação é uma formação muito séria e nós, nos sistemas humanos, temos essa postura. Eu, particularmente, tenho essa postura. Eu sei que, às vezes, os alunos falam, ai, meu Deus, a Eliette, ai, nossa, ixi, mas não é uma exigência que seja além daquilo que as pessoas possam desenvolver e entregar. Entregar para elas, entregar para nós, entregar para os clientes que vão procurá-los ao longo do tempo.